O assunto que eu vou abordar neste meu pronunciamento já foi também abordado pela ilustre, competente e respeitada senadora Ana Amélia, que é a respeito do contrabando. Não existe país, a partir da Revolução Industrial, que tenha crescido, que tenha se desenvolvido, que tenha atingido o nível de pleno desenvolvimento econômico, isso eu já disse aqui, sem que seja através da educação de qualidade e da exportação de produtos com alto grau de pesquisa, ciência e tecnologia. Ou seja, um país só tem condições de proporcionar aquelas condições de conforto, de segurança e de bem-estar se o país atingir o grau de desenvolvimento econômico. E só atinge se a atividade privada, atividade empresarial, ela ser o principal foco de qualquer governante. O que tem acontecido no Brasil, principalmente a partir da Constituinte de 1988, da Constituição de 88, que eu participei como constituinte. Mas nós criamos tantos encargos para a atividade econômica do país. Naquela época, o Brasil pagava 25% de impostos sobre o PIB do país, que é hoje o que os Estados Unidos pagam, 25%. Existem estudos e teses econômicas de que esse é o limite que um país em desenvolvimento, ou com essa palavra moderna, país emergente, este é o limite, senhor presidente, que um país tem para poder se desenvolver. A partir de 25%, cada percentual vai atrasando, segundo alguns estudiosos, senadora Ana Amélia, até 10 anos de atraso neste objetivo de ser um país altamente desenvolvido, plenamente desenvolvido. Nós já estamos com 36%, ou seja, 11% acima do limite, o que representaria, teoricamente, um objetivo, um atraso no nosso desenvolvimento de 110 anos. Por quê? Porque cada percentual acima de 25% passa a ser um confisco na renda dos trabalhadores, da classe média e de todos aqueles que podem manter um mercado consumidor permanente, constante e crescente. Porque, afora essas duas condições de educação de qualidade e de uma indústria moderna e tecnologicamente adiantada, ela precisa também de um mercado consumidor que seja ativo, permanente e crescente. Não podemos ter essa curva de crescimento e queda, porque isso traz instabilidade. E esse crescimento constante e essa estabilidade do consumo nacional, ele só existe se o dinheiro de quem produz, o dinheiro do trabalhador, do assalariado, não seja confiscado. E hoje o Brasil, o contribuinte brasileiro, na média nacional, paga 5 meses de trabalho, dedica 5 meses do seu trabalho para os impostos. Então, nós já ultrapassamos esta curva e já atingimos também uma segunda curva, que é a chamada curva de Laffer, ou seja, quando o país atinge um determinado nível de carga tributária,
cada imposto novo que é criado, ele passa a refletir negativamente no setor produtivo e à proporção que a carga tributária vai aumentando, a receita vai diminuindo. É um efeito negativo. Em tese, senadora Ana Amélia, nós temos que ter como objetivo, pelo menos de médio e longo prazo, a redução gradativa da nossa carga tributária, porque senão seremos eternamente subdesenvolvidos. E os países desenvolvidos, acadêmicos europeus, americanos e canadenses, gostam muito de dizer, até como marketing, até como tese para vender as suas publicações, que nós latinos somos incapazes de construir um país plenamente desenvolvido no nosso continente. Temos que rejeitar essa tese, mas temos que sermos objetivos e trabalharmos com esta objetividade de reduzir a carga tributária e treinar a estrutura do Estado brasileiro para mostrar a todos aqueles que cuidam da estrutura do setor público que o empreendedor, pequeno, médio ou grande, ele não pode ser visto como inimigo do país, porque é ele que dá emprego, é ele que gera renda, é ele que dá estabilidade ao país. E, portanto, essa estrutura não pode ser como vem há muitos anos. Ela vem sempre criando dificuldades e mais dificuldades para o funcionamento da atividade privada do nosso país. Mas agora quero falar um pouco, senadora Ana Amélia, do que Vossa Excelência falou, do contrabando. O que mais prejudica a produção nacional? Quais são esses fatores? Primeiro, instabilidade jurídica. Existe dinheiro sobrando no mundo todo. Existe excesso de dinheiro no mundo. Tanto é que os países desenvolvidos, a exemplo dos Estados Unidos, do Japão, por exemplo, o juro varia de 0 a negativo. Quando o juro é muito baixo é porque está sobrando dinheiro. E o dinheiro é o principal instrumento de investimento. E só com investimento o país pode modernizar o seu setor produtivo. Mas a instabilidade jurídica do país, ela faz com que nós não tenhamos a capacidade de receber a quantidade de investimentos externos que nós deveríamos receber. Não estou falando do capital especulativo, eu estou falando do capital produtivo, né? Nós precisamos criar essas condições. Segundo, o país precisa simplificar o seu sistema tributário, porque eu já ouvi aqui de um grande empresário brasileiro, o Jorge Gerdau, dizer: uma empresa que eu tenho no Brasil, eu preciso de 150 funcionários para operar a burocracia fiscal, administrativa e de controle. Nesta mesma empresa, do mesmo porte, eu preciso de 30 funcionários improdutivos no Chile. Nós não estamos falando aqui do Canadá, estamos falando do Chile. E uma empresa deste mesmo porte nos Estados Unidos, nós precisamos de apenas 15 funcionários improdutivos para o setor de controle fiscal e administrativo. Então, veja, de 150 no Brasil para 30 no Chile e 15 nos Estados Unidos, ou seja, apenas 10%. E hoje, as estatísticas mais recentes mostram
que um trabalhador americano produz riqueza 4 vezes mais do que o Brasil, com perspectiva de chegar a 6 vezes no ano de 2030. Por quê? Porque enquanto aqui nós precisamos de um número excessivo de funcionários improdutivos que são pagos na folha de pagamento pelos funcionários que produzem, os Estados Unidos, ao exemplo que o empresário Jorge Gerdau deu, é apenas 10% do que necessita no país. Eu já vendi uma empresa, senadora Ana Amélia, que na década de 70, na segunda metade da década de 70, tinha 13% de funcionários improdutivos, e vendi em 2014 essa empresa com 51%, 52% de funcionários improdutivos. Ou seja, cada funcionário trabalhava para pagar, quer dizer, você tinha 50% dos funcionários produtivos para pagar o salário de 100% dos funcionários. Isso faz com que a renda média por trabalhador caia de uma forma extraordinária, refletindo no consumo e no desenvolvimento do país. Vossa Excelência, cedo uma parte com todo prazer, senadora Ana Amélia. Senadora Raimundo Lira, essa complexidade do nosso sistema tributário, ela é uma porta aberta a você criar recursos, a você fazer, aumentar a sonegação, porque a complexidade do sistema, ela estimula a sonegação. A simplificação do sistema tributário nacional é uma demanda antiga do setor produtivo brasileiro. Mas eu só queria fazer uma comparação sobre a questão do contrabando. Como eu citei ali, foram 115 bilhões que o Brasil perdeu em 2015, com um aumento de 15%. Sabe o que significa 115 bilhões, senador Raimundo Lira? Quase 5 CPMFs. Quase 5 CPMFs. Porque o governo está estimando a CPMF em 24, 25 bilhões. Então, 115 são quase 5 CPMFs. Então, veja o peso que tem o contrabando lesando a economia. E aí, em vez de aumentar a carga tributária, melhorar a arrecadação, o governo deixa entrar por tudo que é lado, como uma fronteira de queijo suíço, como eu acabei de dizer. Então, eu queria cumprimentá-los sobre essa abordagem desse tema. Esse é o chamado custo Brasil, que é insuportável para quem trabalha em nosso país. Muito obrigado, senadora Ana Amélia. Gostaria que o senhor presidente determinasse a inclusão dessa parte da senadora Ana Amélia no meu pronunciamento. Mas eu estava aqui também com esse número, senadora Ana Amélia. 115 bilhões de reais de prejuízos do contrabando. Mas nós assistimos lá aquele programa da televisão Globo, aquela reportagem, lá na barragem de Itaipu, uma lanchazinha da Polícia Federal correndo atrás de uma lancha de contrabandistas, sendo que a lancha do contrabandista tinha uma velocidade superior. E, em pouco tempo, ele ingressou no território internacional, ou seja, em área pertencente ao território Paraguai, impossibilitando que a Polícia Federal. E aqui eu faria um apelo para que o governo estudasse a possibilidade, da mesma forma que criou a lei do abate, os aviões que cruzam de forma clandestina o nosso espaço para contrabandear, também tivesse a lei do abate para que lanchas contrabandeadas, depois de serem informadas, fosse determinada pela polícia de que ela deveria parar, desse alguns avisos que são previstos em lei, então ela pudesse atirar de forma letal nessas lanchas. Dessa forma, com certeza, reduziria muito esse tipo de contrabando. E mais ainda, em 2014, o Congresso Nacional aprovou a Lei número 13.008, de 26 de junho de 2014, em que, senadora Ana Amélia, no seu artigo 334, ela determina qual a pena de reclusão para o contrabandista, de 2 a 5 anos. Todos os contrabandistas que são presos
nós verificamos através da informação da imprensa de que eles já foram 3, 4, 5, 6 vezes presos por esse mesmo motivo. Por quê? Porque uma pena até 4 anos, ele não fica na reclusão. E aí, o que é que nós temos que propor? Uma lei que a pena do contrabandista seja a mesma do tráfico de drogas, porque todas duas causam um prejuízo enorme à sociedade brasileira, sendo que essa do contrabando, ela tira empregos, ela tira receita, ela desestabiliza empresas nacionais. E é importante que esse Código Penal seja mudado para que o Brasil reduza esse prejuízo. E mais ainda, senadora Ana Amélia, se nós estamos perdendo 100 milhões com contrabando, por que não investimos um pouco, 1% disso, em equipando as polícias federais, né? Ou seja, a capitania dos portos, R$1 bilhão, R$1 bilhão e pouco por ano nisso aí daria para se criar uma estrutura formidável e o país ter um lucro extraordinário, não só na sua receita tributária, mas, sobretudo, na geração de empregos. Eu gostaria, portanto, de encerrar aqui o meu pronunciamento, senhor presidente, e me congratular mais uma vez com a ilustre e competente senadora Ana Amélia. Muito obrigado.